Eu me chamo Paulo Davi e você está no meu canal. Estamos lendo e comentando sobre o Sermão do Monte. E hoje chegamos, ao capítulo 6, verso 22 a 23. Nessa tradução da Bíblia tem um título aqui chamado A Luz e as Trevas. Vamos ler. Verso 22. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são estas trevas? Antes de comentar sobre essas palavras de Jesus, quando eu estava lendo e buscando luz de Deus para poder falar sobre esse assunto, eu me lembrei de uma frase que, quando eu ouvi, me marcou muito, porque ela traz muita verdade. E a frase é a seguinte, eu não sei quem falou, mas quem falou, falou certo. Que nós não vemos o mundo como o mundo é. Nós vemos o mundo como nós somos. Ou seja, nós não vemos as coisas como as coisas realmente são. Isso vale até para a leitura das Escrituras, isso vale para a nossa relação com Deus e com as pessoas. Nós não vemos as coisas como as coisas são, nós vemos as coisas como nós somos. Isso tem muito a ver com o que Jesus falou, né? Se os nossos olhos são bons, se quando nós olhamos para as coisas, há bondade nos nossos olhos. É claro que os olhos, eles são apenas a lâmpada do corpo, como Jesus diz. Não é dele não é nos olhos que está a luz, mas os olhos são a lâmpada. É com os olhos que nós vemos. E se nós vemos as coisas não como elas são, mas como nós somos, isso está falando do nosso coração. E aí eu lembrei de uma outra passagem que está lá em 1 João. 1 João, a partir do capítulo 1, a partir do verso 5, que fala sobre essa questão da luz, né? Vamos ler, 1 João 1,5. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, se os nossos olhos são a lâmpada, a luz, que pode existir ou não, tem a ver com a nossa relação com Deus, porque Deus é luz. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. E aqui ele continua, né? No capítulo 2, no verso 3, ele continua dizendo: e nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. Olha que interessante. Vou ler de novo. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o seu mandamento, o amor de Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado, e nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz está nele, também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo o mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Contudo, vos escrevo novo mandamento, que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz está na luz
e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Prestaram bem atenção? João começa falando que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Depois, ele diz que nós conhecemos esse Deus que é luz, porque guardamos os mandamentos de Jesus. E então ele começa a falar qual é o mandamento de Jesus, e que nós já temos falado em vários encontros, a lei de Cristo, que diz respeito ao amor. A maneira que nós nos relacionamos com as pessoas, a maneira que nós vemos as pessoas. E é muito interessante, Jesus ele teve muitos embates com os religiosos do seu tempo. E uma das características dos religiosos é que eles mesmo sendo pecadores, e João fala que todos nós somos, que se alguém disser que não tem pecado é mentiroso, mesmo que eles sabiam que eram pecadores também, eles odiavam os pecadores. A religião produz ódio. O religioso, quando ele fala dos pecadores, ele fala com ódio no coração. É por isso que um inferno de tortura eterna parece se enquadrar muito na mente de um religioso, porque ele imagina o pecador sendo atormentado e torturado para sempre, porque esse é o sentimento que ele tem no coração, porque ele está nas trevas. Ele não tem ele não conhece a Deus, ele não tem a luz de Deus no seu coração, e seus olhos, que são a lâmpada do corpo, que refletem a luz ou as trevas que habitam o coração, quando olham os pecadores, eles têm ódio. Mas quem realmente está na luz, quem conhece aquele Deus que é luz, quem conhece o amor de Deus, quem sabe que é pecador como qualquer outra pessoa, né, olha as pessoas com amor. E olhar as pessoas com amor é olhar as pessoas com luz. Se temos essa luz no nosso coração, se realmente conhecemos a Deus, que é amor, né? E aí, quando eu falo que Deus é amor, ou quando qualquer alguém fala que Deus é amor, o religioso já diz, mas Deus é justiça. Mas ele, quando fala Deus é justiça, ele pensa em justiça como vingança, como punição aos pecadores. Ele esquece que a justiça, justamente, é quando nós falamos de equidade, é quando nós falamos de igualdade. Então, Deus é justo realmente. E por ser justo, né, ele sabe que as pessoas que nascem nesse mundo não escolheram nascer nesse mundo. As pessoas que nascem no mundo do pecado e são contaminadas pelo pecado não escolheram isso. E é por causa dessas pessoas que não escolheram nascer no mundo de pecado, que muitas vezes não tem um conhecimento de Deus, não tem a luz de Deus, é que Deus enviou o seu Filho. Isso é justiça. Justiça é não cobrar de alguém que não lhe foi dado. Então a justiça de Deus é enviar a luz ao mundo. A justiça de Deus é trazer o amor ao mundo, num mundo que não tem amor por causa do pecado, porque o pecado é o egoísmo humano. O egoísmo humano destruiu as relações entre os homens. O egoísmo humano marca toda a história da humanidade. O egoísmo humano se impregnou no atual sistema desse mundo, né? Onde o dinheiro está em primeiro lugar. E as pessoas que nascem no mundo assim, elas nascem sem conhecer a Deus, elas nascem sem conhecer a luz de Deus, elas nascem sem conhecer o amor de Deus. E é por isso que a justiça de Deus, que tem a ver de não cobrar de quem não foi dado, e tem a ver também do fato de que os pecadores não podem fazer nada para mudar isso. Que a única coisa que Deus pode fazer por nós é nos amar, é ter misericórdia de nós e nos dar o seu perdão. Foi o que Jesus revelou na cruz, que Deus perdoou os homens. Isso é a justiça de Deus.
Não tem nada a ver com vingança, com punição, com tortura. O religioso costuma dizer, eu sou favorável à tortura. O religioso costuma quando se fala no céu, ele tem pouca coisa para falar, mas quando fala no inferno, ele sabe todos os textos e torce todos os textos, porque quando ele lê a Bíblia, ele não olha a Bíblia como a Bíblia é, mas como ele é. Então é muito importante, faz sentido Jesus dizer que os olhos são a lâmpada do corpo, porque os olhos revelam o que tem no coração, se tem luz, se tem o amor de Deus. Se nós olhamos para as outras pessoas com esse amor, se nós enxergamos aqueles que estão sofrendo por causa do pecado, não do pecado deles especificamente, né? Porque o religioso pensa, está sofrendo porque pecou, culpa deles, né? Igual aquela vez que os discípulos perguntaram para Jesus, quando Jesus conversou com aquele homem cego e o curou, perguntaram para Jesus, olha, ele é cego por culpa de quem? Foi ele que pecou, foi os pais dele, ou seja, a cegueira dele é culpa dele, a cegueira dele é culpa dos pais, a religião não consegue ver nada além disso. Culpados e merecedores da tal ira de Deus. Eles não conseguem ver a questão da misericórdia. Jesus disse, não foi nem ele, nem os seus pais, a questão não é essa. É como Jesus disse, a questão não é achar culpado, não é uma questão de culpa e punição. A questão é que ele nasceu cego para que se manifestasse nele a glória de Deus. Então é assim que nós vemos o mundo. Nós vemos sim um mundo cheio de pecado, cheio de desconhecimento de Deus. E principalmente por causa da religião. A religião, ela distorce quem é Deus e ela se torna um instrumento que impede outras pessoas de conhecê-lo. Mas o evangelho é mais poderoso do que a religião. O evangelho do amor de Deus. Quando nós apresentamos às pessoas o verdadeiro Deus que se manifesta em Cristo Jesus. Porque Jesus nos veio aqui para revelar a Deus, para revelar que Deus é amor, para revelar que Deus é um Deus de misericórdia, de perdão. Jesus veio mostrar a face de Deus que estava deturpada pela própria religião. A própria religião deturpa o conhecimento de Deus, porque a religião está cheia de pessoas que não conhecem a Deus, que não têm a luz de Deus no coração, que não conhecem o amor de Deus, que nunca experimentaram o amor de Deus manifesto no perdão. Sabe, quando nós realmente nos vemos diante da luz de Deus, nos vemos pecadores, merecedores de condenação, realmente, culpados, mas Deus se manifesta trazendo perdão, nos acolhendo, nos chamando de filhos. Isso muda o nosso coração. Isso muda também o jeito que nós vemos os demais pecadores. Assim como nós não merecíamos, nós éramos culpados, nós não merecíamos e nós não podíamos fazer nada para mudar disso. E Deus então manifesta a sua graça, que é o seu perdão. Isso muda o coração da gente. Isso ilumina o coração da gente e faz com que nós olhemos o nosso próximo com um olhar de amor. Olhar de amor, olhar de misericórdia, olhar de perdão. Isso é luz nos olhos. Isso é manifestar a luz que está no coração. Mas se nós não experimentamos isso, se nós nunca encontramos com Jesus Cristo, com o Deus que é amor, se nós nunca experimentamos o perdão de Deus, a paz que vem do perdão, então nós sempre vamos olhar as pessoas, as coisas, as situações, sempre com aquele olhar de trevas, sempre condenando, sempre culpando, sempre acusando as pessoas, julgando. Por isso que Jesus disse que nós não devemos julgar. Porque quem experimentou o perdão e o amor de Deus não tem olhos de julgamento, tem olhos de misericórdia. Mas isso só conhece quem conhece a Jesus. Então, Jesus ao dizer isso, ao falar essas palavras, aqui em Mateus 6,
A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, se os seus olhos forem bons, se ao olhar você olha com bondade, todo o teu corpo terá luz. Que Deus possa nos abençoar e que a luz de Deus possa cada vez mais se manifestar a nós, se manifestar, encher o nosso coração. Que Deus nos abençoe.